Bom, pessoal, boa tarde então a todos. Vamos iniciar aí mais uma aula da C de manutenção de sistemas mecânicos convencionais. Bom, hoje, pessoal, eu vou falar sobre graxa, né? Na aula passada eu falei sobre o óleo, né? Que como diz, um lubrificante no seu estado líquido. Vamos falar sobre as graxas, que é o lubrificante no seu estado sólido. Todos têm a mesma função básica. O que vai diferenciar aí, né, são suas características físico-químicas aí e as suas diferentes aplicações, né? A gente vai ver aí também que a graxa, assim como o óleo, também tem uma ampla faixa de aplicação e também algumas características físico-químicas que a gente deve considerar aí. Antes de iniciar, pessoal, eu quero passar um vídeo da indústria aí, logo em seguida a gente inicia a aula. Mas espera aí, como é que é feito esse tubete? Vai ter que ficar para um outro, bora ver. Até parece, a gente vai mostrar agora. O tubete é feito de papel cartão maculata, que é esse papel marrom 100% reciclado. Ele já chega cortado nessas tiras estreitas e vai passar por uma máquina formadora de tubete. Ela enrola duas tiras ao mesmo tempo com um pouquinho de cola no meio. A máquina forma tubos sem parar e ele vai sendo cortado a cada 2,70 metros. E onde você acha que é aplicada a fragrância, o cheiro do papel higiênico? Pois é, no tubete. Então o papel vai ser enrolado com 30 metros de comprimento e sai nesse tubão comprido que eles chamam aqui de log. Uma serra super rápida corta 5 logs ao mesmo tempo e no final a gente tem o nosso querido papel higiênico. Agora só falta embalar e é tudo automático. A máquina separa em montinhos com 24 rolos, comprime, passa o plástico, dobra e sela com calor. Esse tubete dobrado pode parecer meio estranho, mas faz com que o rolo ocupe muito menos espaço. Renata, como é que vocês fazem o teste de qualidade? Vocês têm que se limpar? Não, nós temos laboratórios, né, de controle de qualidade com técnicos especializados para certificar todas as principais características do papel, sendo a maciez, as resistências e também os dimensionais. É meio que um sommelier de papel higiênico. Quantos metros de papel higiênico vocês fazem por dia? É uns 115 mil quilômetros, que dá aproximadamente aí umas 3 voltas na Terra com papel higiênico. E agora, quando a natureza te chamar, você vai lembrar desse vídeo, desse processo todo que é necessário para você poder se limpar com conforto, sem precisar de um sabugo de milho. Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. É, Bom, então, como eu falei, né, a gente tem então a graxa, que é o lubrificante no seu estado sólido, né, à temperatura ambiente, né. Bom, então eles têm uma consistência pastosa, né, as graxas, eles são formados por minerais e ácidos graxos, né, e além de lubrificar também, eles atuam como agentes espessantes, né. Então, esses espessantes, né, esses agentes espessantes vão dar às graxas o seu aspecto consistente, um pouco mais sólido, né, aumentando então sua massa específica. Então, de certa forma, você agrega peso, né, a essa graxa. Então, eles são utilizados para lubrificar externamente rolamentos abertos, né? Então, os rolamentos que são abertos, eles têm que ter uma lubrificação ali por graxa, né? Ao contrário dos blindados, que já tem uma lubrificação ali interna, né? Para justamente não vazar, por isso que ele é blindado. Os abertos não, você precisa colocar ali uma lubrificação externa. E o lubrificante também vai ter a função de reduzir atrito e facilitar essa troca de calor e também agir como um vedante, né? Para não permitir, então, ali a entrada de partículas ali que entrem ali, por exemplo, nos corpos rolantes e na pista ali do rolamento de forma a danificá-los, né? A diminuir sua vida útil. Bom, então, quanto aos tipos de sabão, né, pessoal? A gente tem aí, os mais comuns que tem são a base de alumínio, lítio, bário e sódio, né? Então, o alumínio, né, ele vai garantir uma graxa, trabalhar então sobre grandes pressões, e ele tem uma característica de ser demulsificante. Já a graxa à base de lítio é uma das mais utilizadas, pois ela garante melhor índice de viscosidade, e a adesividade onde eu estou aplicando ela, né? Além disso, ela suporta temperaturas até 140 graus Celsius, né?
Já para temperaturas extremamente baixas, né, onde geralmente é os países mais frios aí, né, ou aplicações industriais aí, ou processo de fabricação mais a frio, a gente precisa aplicar graxa de sabão de lítio com óleo de silicone, justamente para ele não solidificar onde tem essas temperaturas mais baixas, né. A graxa à base de bário, né, ele vai resistir bem a temperaturas, né, porém ele não trabalha bem em altas rotações, né, e a base de sódio, ela é solúvel em água. Bom, outra característica aí da minha graxa é o ponto de gota, né, que é o ponto de gotejamento, igual então ela vai passar desse estado plástico, né, que é altamente viscoso, né, quase um sólido, não pode falar que é sólido, né, para o estado líquido, isso que é um ponto de gota. Então, é a resistência, eu entendo então o ponto de gota como a resistência ao calor de uma graxa. Então, quando ela é o seu limiar ali para ela virar um líquido, né, para ela ficar totalmente líquido. E esse ponto de gota, ele é verificado apenas em graxas à base de sabão, ou seja, cuja base vem de sabão, né? Nas sintéticas não vai se aplicar, pois como ela é feita de forma sintética ali, né? Seu estado não vão alterar frente ao acréscimo de temperatura, né? Independente do acréscimo de temperatura, elas não vão alterar esses estados aí, suas características físico-químicas, apenas nas graxas abaixo de sabão. Bom, sobre os aditivos, né, pessoal, a graxa ali por si só, pura, vamos dizer assim, pura assim, um aditivo, ela não, ela vai ter ali, talvez nem cumpra uma função básica de lubrificar, né? Talvez você precisa colocar aditivos para poder então melhorar essas características, né, do seu lubrificante. Então, os principais tipos de aditivo que a gente tem é os antioxidantes, os anticorrosivos, os antidesgastantes, os antiespumantes, os de extrema pressão, os abaixadores do ponto de fluidez e os aumentadores do índice de viscosidade, né? Então, aí, por exemplo, a gente tem um aí de resistência à temperatura, ó, tá vendo? Ó, na temperatura ambiente, todos estão, vamos dizer assim, em um estado de alta viscosidade, né? Vamos dizer sólido, quase sólido, e ao aquecer, né, cada um ali vai ter seu ponto de gota distinto, né? Bom, então sobre os aditivos, a gente vai iniciar pelos antioxidantes. Então, como o próprio nome fala, né, eles são aditivos, né, que eles vão impedir essa reação química do óleo com o oxigênio, né? Se eu tiver essa reação, ele vai aumentar a viscosidade, né? Então, por ter uma afinidade química, o meu aditivo, né, antioxidante, vai impedir o quê? Que o oxigênio reaja com a superfície metálica, né? Oxidando de maneira a agradar tanto o material quanto o lubrificante. Por exemplo, se o oxigênio indo, por exemplo, no metal, né, que eu estou querendo proteger, vai oxidar. Se ele atacar o próprio lubrificante, ele forma a chamada borra. Então, aquelas borras ali é o próprio oxigênio que tem no meu lubrificante ali que atua formando aquela borra, né, aquela coisa bem sólida, pastosa, né, e que prejudica, por exemplo, a fluidez de determinado ponto aí ou perde a sua função básica de lubrificação. Bom, além do antioxidante, a gente também tem um anticorrosivo, né? Então, eles evitam que o metal seja corroído, né, devido à presença de oxigênio, algum meio ácido ou as condições climáticas, né? Então, ele impede o contato do metal com o agente corrosivo e neutraliza a substância ácida. Então, o antioxidante só impede a ação do oxigênio. O anticorrosivo, além de impedir a oxidação também, ele impede essa corrosão, né, seja pelo meio ácido ou básico. Bom, o antidesgastante, pessoal, ele funciona evitando o contato entre metais, né? Então, por exemplo, a graxa, ele vai operar como se fosse uma película ali, uma camada, né? Onde dois elementos metálicos não entrem em um atrito direto, para justamente formar uma espécie de película, né? Então, os tipos de antidesgastante que a gente tem é o ditio-fosfato de zinco, o ditio-fosfato de zinco de alquila, e o tricresil fosfate, que é o TCP. Então, são os três tipos aí que a gente tem de antidesgastante. Bom, o antiespumante, né, ele funciona impedindo a formação de bolhas de ar dentro do óleo e também que ocorra a oxidação do óleo e do metal, né? Então, ele evita, né, essa espuma, a espuma ali que pega como se fosse ingere ali, vamos dizer assim, o ar, né, o ar ali dentro
da minha graxa, isso gera as bolhas, essas bolhas pode atacar tanto o meu metal quanto também a minha própria graxa, né? Então, o anti-espumante evita de formar essas espumas, né? Essas bolhas, né? E essas bolhas, né, elas não vão ocupar o lugar que é da própria graxa ali do óleo, né? Então isso danifica a máquina, né? Então reduz seu tempo de vida útil devido ao aumento de atrito e calor gerado. Então aquelas bolhas, de certa forma, ocupam o espaço seria da própria graxa, cuja função é proteger esse metal, né? Proteger ali o sistema. Então gera o atrito, gera calor e essa bolha ataca tanto a minha graxa quanto ataca o meu metal ali que deveria ser protegido, né? Então, vão ser aplicados, né, nas caixas de engrenagem, né, que essas caixas de engrenagem, então, estão submetidas a rotações, né, então essa rotação, por causa do movimento, de certa forma, pode gerar espuma, né, devido ao nível ali de agitação, de energia que é aplicada ali, né, de rotação. Então, um anti-espumante é aplicado nesses fluidos aí, né. Bom, os aditivos de extrema pressão, porque eles vão trabalhar diminuindo o desgaste entre duas peças que estão submetidas a alta pressão, né. Então, por exemplo, sistemas de engrenagem, né, com altas cargas e baixas velocidades, utilizam esse tipo de aditivo. Então, geralmente, pessoal, são essas máquinas aí, principalmente máquinas que precisam de um alto torque, né, uma alta carga e baixa rotação, né. Então, precisa de um fluido ali que as engrenagens estão trabalhando numa altíssima pressão, pois precisa de muita força, né. Então, utiliza esses aditivos. E além disso, eu posso utilizar também esses fluidos de corte para usinagem de peça. Porque na usinagem, a aresta de corte ali na usinagem é uma aresta bem pequena. Então, é uma extrema pressão e uma extrema tensão que tem ali. Então, eu preciso de um fluido de corte ali, né? O fluido de corte precisa, então, arrefecer justamente aquela ponta para não danificar a peça, não deformar a peça que está sendo usinada e nem a minha ferramenta de corte, né? Então, por isso que os aditivos, né, os fluidos de corte têm esse aditivo de extrema pressão. Bom, então aí, pessoal, a figura vai demonstrar como o aditivo ele vai se comportar na superfície ainda sem carga, né? Então, antes da carga, a gente tem o óleo que tem a graxa, que tem uma chamada cabeça polar, né? Que é misturada com água, né? E a cauda solúvel em óleo, né? Que é a chamada camada apolar, que aí ela vai reagir com elementos não polares, né? E o polar vai reagir com o polar. Então, tem aquela fase que chama de miscível e outra não miscível em água, né? Bom, outro aditivo, pessoal, é os abaixadores do ponto de fluidez, que é aplicado quando o óleo, né, está submetido a temperaturas muito baixas, então tem um papel de evitar que esse óleo, então, se cristalize. Então, a minha graxa, como está naquele estado quase sólido, se abaixar muito a temperatura, então ele praticamente se solidifica, ele cristaliza, então ele fica com um aspecto ali um pouco mais, vamos dizer, não de uma, exatamente uma boa, mas ele fica bem solidificado, quase que bom, quem já viu, por exemplo, fez fritura, né, frita alguma coisa e coloca na geladeira ali, ó, o seu óleo ali, ele fica naquele aspecto de sólido, né, então como se fosse uma pasta ali meio amarelada, né? Aí no momento que você coloca no fogo, e diminui ali, né, aumenta a temperatura, ele volta a ficar no óleo de novo, então de certa forma, cristaliza a baixas temperaturas. Então, o aditivo para baixar o ponto de fluidez faz com que o óleo, então, se mantenha em estado líquido a baixas temperaturas, né? Na temperatura que normalmente deveria se cristalizar, ele vai se encontrar no estado líquido justamente devido à ação desse tipo de aditivo, né? Que é o abaixador do ponto de fluidez. Bom, o outro tipo de aditivo, pessoal, é o aumentadores do índice de viscosidade, né? Então, a gente sabe que a temperatura, ela influi na viscosidade do meu fluido, né? Então, quanto maior a temperatura, né, menor ali a viscosidade do meu fluido. Então, eu preciso aumentar esse índice de viscosidade, né, em lugares que eu preciso de lubrificante ali para altas temperaturas, esse aditivo vai garantir a viscosidade, né, do meu lubrificante de forma a não prejudicar ali o meu sistema, o equipamento que está operando nesse tipo de condição, né?
Então a gente considera que o melhor lubrificante é aquele que altera, né, pouco altera a sua viscosidade frente à elevação e diminuição da temperatura a limites extremos, né? Então, por exemplo, carros de corrida, né? Os carros de corrida aí, ao contrário dos carros, é, dos carros de passeio, que não vai ter tanta elevação de temperatura, tem que usar um óleo que mantém esse índice de viscosidade a temperaturas extremas, uma vez que os carros estão trabalhando no seu limite ali, né? Então, o óleo de um carro, por exemplo, de um carro de corrida, ele tem que atender essas especificações, justamente para o carro, o motor do meu carro ali não falhar, né? E no tempo caso extremo ali, a Fórmula 1, por exemplo, né? Que os carros ali, a rotação altíssima, né? Então, trabalha a um nível de temperatura também muito alto. Bom, pessoal, para lubrificação de equipamentos, né? Então, um exemplo que a gente tem na área elétrica, os transformadores de tensão, a função deles, né, é baixar a tensão nominal de uma rede elétrica, né? Então, geralmente, os transformadores recebem ali a fiação, né, as cargas elétricas da redistribuição, que geralmente é alta tensão, e vai transformar em baixa tensão, que é para a tensão que a gente utiliza na nossa rede normal, na nossa rede doméstica. Então, então é meio que baixa, vamos dizer assim, baixa energia, né? Então, como é que eles são construídos, né? Eles são construídos com bobinas espirais, no que ao passar uma corrente elétrica gera esse campo. Então, a corrente elétrica, ao passar pelo condutor das bobinas, eles vão se aquecer, né? Então, a corrente, né, quando ela passa por algum condutor ali, uma bobina, qualquer material, ele tende a se aquecer devido ao efeito Joule, mesmo que não tiver na presença de uma resistência. É que a gente sabe que cada material vai ter sua resistência ali. Então, uma grande corrente vai gerar um efeito Joule, então vai esquentar. Então, o que ocorre bastante no transformador é esse aumento de temperatura. Então, manutenção preditiva, né, deve ser uma rotina da equipe técnica, né, nesses transformadores. E como é feita essa análise preditiva no transformador? É feita a análise preditiva do transformador no óleo, né? Então, eu faço uma análise do óleo, né? Então, a partir do óleo ali, eu verifico, então, a presença detecta ali algumas características que podem detectar alguma anomalia, né? Ou se está tudo ok com o meu transformador, né? Então, por exemplo, na análise do óleo, eu posso detectar, por exemplo, a oxidação da parede do transformador e a deterioração da solda ali onde estiver presente, né? Então, na simples análise do óleo ali, ó, eu consigo verificar algumas coisas construtivas do meu transformador, sem a necessidade, por exemplo, de ter que abrir ou tirar, por exemplo, de um poste para fazer essa análise. Então, sim, uma simples retirada de amostra ali, uma análise correta, eu consigo verificar o que está acontecendo com aquele transformador. Se eu posso, então, condená-lo ou não, né? Por exemplo, para uma possível troca, né? Ou estender ali a sua vida útil, né? Então, consigo ter essa análise, né? Além disso, né, com a própria análise preditiva, a gente verifica a alteração de propriedades, né? Também a gente verifica a formação de borras, se há mudança no índice de viscosidade desse óleo, se tem alteração no ponto de gotejamento, entre muitos outros fatores, né? Então, isso é uma coisa que acontece também em qualquer equipamento que utiliza o óleo, né, como lubrificante. Até no próprio carro mesmo, os fabricantes fazem uma análise do óleo ali para verificar muitas coisas, como, por exemplo, o momento de fazer uma troca de certa determinada peça, dá para saber, por exemplo, como está a parede do motor, do meu cilindro, se está tudo certo, por exemplo, ali nas câmeras de combustão, enfim, dá para fazer uma análise completa de todo o meu equipamento, toda a minha máquina, apenas com análise do óleo. Bom, outra parte também que tem lubrificante, pessoal, na área elétrica, é no motor, né? Então, o lubrificante que tem principalmente nos rolamentos, né, para reduzir, então, esse atrito, né? A gente sabe que o motor ali, ele gera um campo, esse campo, então, a energia elétrica se transforma em energia mecânica e gira o motor. Nesse motor aqui tem um eixo, né?
Então, no motor vai ter um eixo e esse eixo precisa estar apoiado sobre mancais, sobre rolamentos. E esses eixos aqui, esse rolamento tem que estar devidamente lubrificado para não gerar desgaste no meu eixo, né? E fazer a troca térmica, não aumentar a temperatura. Então, aqui, né, se aumenta a temperatura por atrito, não, por exemplo, transmita para o meu motor elétrico, né? Uma vez que ele já está trabalhando com corrente, ele já tem uma certa geração de calor ali, né? Então, evito, então, uma espécie de superaquecimento do meu motor elétrico. Então, aqui, pessoal, tem uma aplicação prática, né, que é o motor bomba, né? Então, um eixo de um motor elétrico que vai acionar uma bomba, né? Então, é o conjunto motor bomba, né? Então, como o mancal, né, ele trabalha em atrito, né? Então, ele vai trabalhar em atrito, né, com o próprio movimento do eixo. Então, esse eixo, ele tem que estar muito bem alinhado, né? Então, ele tem que estar alinhado e lubrificado, né? Porque esses elementos não superaqueçam devido aos atritos, né? Então, mais do que o próprio alinhamento também, a questão da lubrificação tem que estar presente também. Bom, uma outra aplicação, pessoal, indo para a área da mecânica, é o redutor de velocidade, né? Então, quando a gente não tinha, por exemplo, a modulação de velocidade de forma eletrônica, através, por exemplo, do inversor de frequência, utilizava-se então um meio mecânico, no caso, o redutor de velocidade, né? Que o motor elétrico, é, a rotação aqui, ela é a mesma, né? Então, o número de polos aqui é fixo, né? Minha rotação, meu número de polos é fixo, a tensão é fixa, ou seja, ele sempre vai dar a mesma rotação, geralmente é 1.800 RPM. Então, por exemplo, uma esteira, dependendo da aplicação, ela não pode rodar 1.800 RPM. Eu preciso, então, reduzir sua velocidade. Então, para isso, eu vou utilizar o quê? Um redutor, né? Que é uma caixa de engrenagens ali que vai fazer uma redução, por exemplo, de 1.800, vamos supor, para uma rotação de 300 RPM, né? Porque eu não posso, por exemplo, uma esteira opere uma velocidade maior. Então, por isso, eu utilizo de um redutor. Bom, e as engrenagens, né, pessoal? A gente sabe que essas engrenagens estão sofrendo rotação e estão engrenando eles engrenam umas com as outras, ou seja, a gente tem então atrito entre os dentes, né? E isso gera calor. Então, o redutor tem que ser lubrificado antes de ser posto em operação e ela tem que ser reforçada alguns minutos após o início, né? Uma vez que essas engrenagens estão a certa altura e meu óleo fica lá embaixo. Então, até que tudo esteja devidamente lubrificado, é, você passa coloca um tanque lubrificante e depois coloca o mais completo de forma que todo o meu sistema ali está lubrificado, né? Mais uma vez eu vou levar para o carro aí, né? Geralmente ali, né? Quando a gente liga o carro, tem que dar um tempo, né? Porque, por exemplo, o óleo tá todo lá no kart, então tem que dar um tempo do motor dar uma funcionada para poder jogar o óleo, então, para todo o meu sistema que fica então tudo lubrificado, né? Desde ali do pistão até ali o cabeçote junto com as válvulas ali. Então preciso ter esse tempo, né? Porque não adianta só ligar o carro e já sair, porque muitas vezes ali as partes do carro vai estar sem a devida lubrificação, né? Bom, o método de lubrificar, né, pessoal? A gente então tem um método de lubrificação manual, né? Nesse botijãozinho aí, né? Que a gente vai aplicando aí o óleo. A gente tem um manual com pincel, né? Onde a gente vai passando com o pincel manualmente. Outras formas aí, a gente tem o copo com agulha ou vareta, né? Então, geralmente para mancais aqui, né? Então, geralmente o que acontece? A gente tem um reservatório aqui, né? E utiliza uma agulha ou uma vareta, né? E o óleo, ele meio que passa por capilaridade aqui, ó. Então, ele vai passar por capilaridade e também por gravidade, né? Então, ele vai se movimentar a partir da demanda aqui que ele precisar de óleo, né, para lubrificar, por exemplo, a parte de baixo aqui. Então, a cada rotação, vamos dizer assim, essa vareta sobe e a descida de gravidade do óleo. Pode ser também por capilaridade, um ou outro. Tem esse mesmo princípio, esse princípio de funcionamento aí da lubrificação. Bom, outro antigo aí, pessoal, é o copo conta-gotas. Então, eu utilizo um copo conta-gotas mergulhado no reservatório de lubrificação. Então, nessa área aqui, a gente mergulha, coloca o óleo, né? E aqui vai para o gotejamento, né? Então, uma mola, né? Então, a mola que tem presente aqui, ela controla o tempo de caída de cada gota, né? Então,
o peso ali do lubrificante vai forçando a mola e vai liberando ali um pouco. Passa uma gota, a mola sobe de novo, né? Então a própria mola vai fazendo esse controle. E caso a equipe perceba que a quantidade de gota que está caindo sobre o eixo por minuto ela é muito pouco, né? Ou seja, a força da mola, vamos dizer assim, está regulada muito forte, então a gente regula essa mola para justamente permitir que ela goteje mais, ou seja, a gente permite ali, faz uma regulagem que a mola fica um pouco, vamos dizer assim, um pouco menos forte, né? Menos resistente, então consigo controlar essa gota no meu sistema aqui, né? O outro método de lubrificação, esse aqui é um pouco mais antigo, né? Hoje não se utiliza mais, é o copo com mecha. Então tem uma mecha, né, mergulhada em um reservatório com óleo, como está aqui, né, com a ponta voltada para o eixo, de forma que o lubrificante caia devido à força da gravidade, né? Então o gotejamento fica dependente da viscosidade do óleo, da temperatura desenvolvida no sistema e da espessura da mecha. Então essas são as variáveis que eu controlo nesse tipo de lubrificação. Isso aqui, pessoal, bom, ele está realmente em desuso, porque ele é muito impreciso, isso aqui é muito por tentativa e erro, então ele não é muito assertivo e desperdiça muito óleo também. Então, já não é um método que se utiliza hoje em dia. Bom, o outro tipo de lubrificação é por anel ou corrente. Então, consiste em um anel, né, que ele passa ali, né, o corrente com a parte inferior, como está aqui, né, mergulhado em óleo. Então, à medida que ele gira junto com o eixo, ele vai jogando, então, essa parte que está banhada em óleo e vai jogando no meu sistema aqui, no meu eixo. Então, ele gira de forma sincronizada, de forma que ele vai lubrificando o meu eixo. Então, ele vai levando o óleo aqui da parte de baixo até as partes superiores aqui do meu eixo, lubrificando ele aqui por tabela, né? Outra lubrificação é por colar, né? Então, ele vai utilizar um colar fixo ao eixo, né? Então, tem esse colar aqui que ele fica fixo. Ele vai ter ranhuras, né? Então, eles vão ser responsáveis pelo transporte do óleo, essas ranhuras, né? Do óleo até o eixo, lubrificando, né? E esse é o mais indicado, geralmente, para óleos que são muito viscosos e eixos que desempenham maiores velocidades de rotação. Então, essa é a aplicação, por exemplo, dessa lubrificação por colar. O outro é por banho de óleo, né? Então, ele é conhecido por lubrificação por imersão. Ele é basicamente aqui um reservatório que é preenchido com óleo lubrificante, onde as peças serem lubrificadas, então são mergulhadas, né? Então, geralmente as peças já estão imersas nesse óleo. E tem que ter atenção, pessoal, no nível do óleo, né? Para que então o nível não superaqueça os elementos, onde gera falhas por excesso de calor. E esse método, pessoal, só pode ser utilizado em mancais de rolamento com eixos posicionados na horizontal. Então, o eixo tem que estar na horizontal. Se ele estiver na vertical, não consigo utilizar esse método de lubrificação. E hoje, né, pessoal, como a gente se encontra numa indústria 4.0 em que os processos são 100% automatizados, né? Então, a gente tem agora um sistema automatizado de lubrificação, né? Então, o que vai consistir? Eu vou centralizar a lubrificação de todo o meu maquinário, né, vamos dizer assim, uma espécie de um sistema gerenciador dessa lubrificação. Então, eu vou fornecer lubrificante a cada máquina conforme a sua própria demanda e conforme indicação do fabricante, isso de forma contínua e controlada. Então, as empresas, pessoal, que aplicam esse método, ele tem uma redução de 50% a 90% da mão de obra, né? Ou seja, diminui bastante, por exemplo, ter que ficar alguém visualizando máquina a máquina, ver se está tudo certo, se precisa lubrificar ou não. O sistema automatizado, né? Então tem os sensores ali, sensores que indicam, por exemplo, que uma lubrificação está baixa, o tempo de uso de determinada máquina, então já manda aviso, por exemplo, para a central já manda então tanto de lubrificante para aquela máquina, né? Então isso diminui a redução da mão de obra e também de paradas de máquina, por exemplo, para fazer troca de óleo e troca de lubrificante. Então isso também gera economia, uma vez que leva o tanto correto de óleo para a máquina, né? Então eu evito desperdícios também, né? Então um vazamento também pode ser avisado, enfim, eu posso programar isso de N formas aí, e de forma que otimize esse meu processo de lubrificação. Então, hoje a indústria utiliza amplamente esse tipo de sistema, né?
Bom, pessoal, e com relação aos lubrificantes e a parte de armazenamento, manuseio e controle, a gente também tem que ter alguns cuidados, né? Principalmente com questão aí para aumentar a vida útil do meu óleo e também não ter problema, por exemplo, de ponto de vista de acidente e nem de contaminação no meio ambiente, no meu solo, né? Então, eu tenho alguns cuidados sobre o armazenamento, manuseio e controle desse meu lubrificante, né? Ou seja, por exemplo, nesse caso aqui, ó, os tanques horizontais tem que ter cuidado, então, com relação ao contato com o solo, né? Porque meu solo ali tem umidade. Essa umidade no meu tanque pode vir, então, a gerar uma corrosão, vai oxidar. Isso pode passar por um óleo lubrificante, pode furar, pode vazar e também contaminar o meu próprio óleo, né? Então, eu tenho que seguir algumas normas que indicam como devem ser esses tanques horizontais, né? No armazenamento, por exemplo, de barris, eu tenho que evitar, além da umidade no ar, eu tenho que evitar a umidade pelo chão. Então, indica-se, então, lugares que eu não tenha contato direto com o chão, né, para esses barris, justamente para evitar também a umidade por baixo, né? Onde corroa o meu barril e também essa corrosão, além de causar vazamento, também contaminar meu próprio lubrificante. Então, também eu tenho que tomar cuidado com isso. E na questão do transporte também, pessoal, tem normas específicas, acho, como, por exemplo, a NR20 aí, que é para transporte de cargas, chamado de cargas perigosas, né? Pode ser nocivas à saúde de certa forma. Então, como o caminhão tem que ser transportado, quais são os requisitos gerais aí para fazer um transporte? Então, seja o transporte por caminhão e também seja por outras formas, né? Por exemplo, dentro do ambiente, com os guindastes e outros tipos de transporte. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Tudo certo, pessoal? Bom, então eu vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou um questionamento, não deixe de procurar. Bom, pessoal, estou aqui para ajudar vocês no que for necessário e preciso. Vou desejar a vocês uma boa tarde. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.